Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre a epilepsia e sua relação com outros transtornos. Primeiramente, o que é epilepsia? A epilepsia é um problema de saúde real que merece atenção e cuidado redobrado. Em geral, ela é causada por pequenas alterações e lesões na região do cérebro e pode ter múltiplas origens. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 a 2% da população mundial é acometida por epilepsia. Ainda assim, a epilepsia é cercada de equívocos. Neste vídeo você vai aprender mais sobre a epilepsia, sobre seus sintomas e sobre vários aspectos da doença. Quais são os sintomas da epilepsia? Pessoas que têm epilepsia podem ter contrações musculares e movimentos involuntários bastante fortes. O ataque epilético, também conhecido como crise convulsiva, pode provocar perda da consciência, perda de equilíbrio de forma severa, contratura nos músculos do corpo, produção excessiva de saliva e perda de consciência. Acredita-se que fatores hereditários estejam relacionados à epilepsia, porém, fatores externos como traumas na cabeça, abuso de substâncias, malformações congênitas, infecções e outras situações também podem provocar as epilepsias. Quais são as causas de epilepsia? O acidente vascular cerebral é uma causa, tumores cerebrais, traumatismo crânioencefálicos, prematuridade ao nascimento, anóxia neonatal, que é a falta de oxigênio no cérebro durante o parto, problemas de metabolismo desde o nascimento, como o metabolismo da glicose e de outras substâncias, malformações congênitas como a hidrocefalia e traumas relacionados ao parto. O que uma pessoa com epilepsia não pode fazer? A pessoa com epilepsia deve evitar o consumo de álcool. Embora saibamos que beber esporadicamente e em pequenas doses não costuma afetar radicalmente a vida das pessoas com epilepsia, entretanto, o álcool pode interagir com os medicamentos e pode proporcionar crises. A pessoa com epilepsia deve evitar baladas ou festas com luzes piscantes. Isso porque as luzes intermitentes podem desencadear crises epiléticas. Também, a pessoa com epilepsia deve evitar ficar estressado, pois já sabemos que o estresse beneficia a ocorrência de crises. A pessoa com epilepsia também deve evitar misturar medicações a não ser com orientação médica, pois algumas medicações diminuem o efeito de outras medicações, podendo propiciar crises. E também a pessoa deve evitar parar o tratamento sem a devida orientação médica, pois isso pode proporcionar a ocorrência de crises. Por isso, procure sempre conversar com seu médico sobre os remédios que você está usando e sobre a interação entre eles e com outros medicamentos. Não faça uso de rótulos que não conhece, mesmo para cuidar de problemas de saúde ou incômodo pontuais. A pessoa com epilepsia deve evitar dirigir veículos sem a devida liberação médica. Isto porque durante o processo de dirigir pode ocorrer uma crise e com isso haver lesão tanto para a pessoa quanto para terceiros. Algumas epilepsias podem estar associadas a deficiências de algumas enzimas do metabolismo dos açúcares e de alguns aminoácidos. Nesse grupo de pacientes, realmente é preciso evitar determinados alimentos. A depender do consumo excessivo de carboidratos ou de outros aminoácidos, pode ocorrer a maior incidência de crises quando esses alimentos são ingeridos. Esses defeitos enzimáticos são pouco frequentes e na maioria das vezes não existe nenhum alimento realmente proibido. As epilepsias são doenças que costumam mudar com o tempo, basicamente em decorrência dos efeitos das crises sobre o tecido cerebral. Sabemos que o controle inadequado das crises convulsivas, devido ao dano neuronal que a crise provoca, predispõe à ocorrência de novas crises, além de outras alterações cognitivas. Portanto, se a epilepsia não for devidamente tratada, ela costuma sim piorar com o tempo. Entretanto, existem tipos de epilepsias que podem melhorar com o tempo em decorrência do amadurecimento cerebral. Tais epilepsias são ditas benignas e costumam responder bem ao tratamento medicamentoso. Quais as consequências da epilepsia? Caso as crises convulsivas não sejam devidamente controladas,
podem refletir em déficits cognitivos, como, por exemplo, diminuição da atenção, da memória, alteração na linguagem e no planejamento. Pode ocorrer alteração no sono, depressão, alterações de comportamento, traumatismo crânioencefálicos e mesmo danos em outros órgãos, como rins, pulmões, músculos, em casos das crises tônico-clônicas generalizadas, também chamado de estado de mal epilético. Também pode ocorrer consequências do uso de medicações, como sonolência excessiva, esquecimento, desatenção, alteração de comportamento, redução do apetite sexual, problemas hepáticos e renais. Uma das consequências mais temidas das convulsões incontroláveis é a chamada morte súbita, que é definida como a morte repentina e inesperada, com ou sem testemunhas, não traumática e sem afogamento em pessoas que sofrem de epilepsia, com ou sem documentação de convulsão, excluindo-se os casos nos quais o exame pós-mortem não tenha revelado a presença de causas estruturais ou toxicológicas. O risco de morte súbita aumenta consideravelmente com os seguintes fatores: aumento na frequência das convulsões, uso de vários medicamentos, paciente do sexo masculino, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, posição de bruços na cama e idade entre 20 e 40 anos. Não se conhece com detalhes o fator responsável por uma proporção substancial de mortes em pessoas com epilepsia incontrolável e convulsões recentes, de modo que se enfatiza a necessidade de adesão ao tratamento. Epilepsia piora outras doenças? Em geral, as epilepsias não costumam piorar outras doenças, exceto quando não tratadas adequadamente. Dentre as doenças que podem piorar estão a depressão, transtorno de ansiedade e distúrbios da memória e do sono. Existem estudos mostrando que tanto doenças como a depressão e distúrbios do sono podem também piorar as epilepsias, quanto as epilepsias podem piorar essas doenças. Por isso, é importante o acompanhamento médico multidisciplinar para obter o melhor controle dessas situações. Alguns estudos mostraram que algumas condições psiquiátricas, como depressão e ansiedade, são mais comuns nos casos de pessoas com epilepsia refratária em comparação com outros grupos de pessoas com epilepsia. Aparentemente, a depressão também é um fator de risco para a epilepsia e, sem dúvida, para o suicídio. O risco de suicídio é mais elevado em pessoas com epilepsia, sendo responsável por 5 a 10% de mortes, em comparação com 1,4% de morte na população em geral. A epilepsia de início recente aumenta o risco, sobretudo em indivíduos com enfermidades psiquiátricas associadas. Epilepsia e transtornos alimentares. Para as pessoas com epilepsia, como a síndrome de West e a síndrome de Lennox-Gastaut, existe o tratamento por meio da dieta cetogênica, uma dieta específica que visa o controle das crises. Alguns medicamentos antiepiléticos, como ácido valproico e benzodiazepínicos, podem aumentar o apetite, levando ao ganho de peso. Outros, como o topiramato, costumam reduzir o apetite, levando à perda de peso. Para algumas pessoas, o canabidiol, usado no tratamento das epilepsias, também pode aumentar o apetite. Quais são os sintomas da epilepsia durante o sono? A epilepsia do sono é um tipo específico de epilepsia que ocorre durante o sono. Temos um vídeo aqui no canal específico sobre este tema. As epilepsias do lobo frontal costumam ser influenciadas pelo sono, sendo que as crises costumam ocorrer com maior frequência durante a noite e os espasmos musculares costumam ser percebidos pelo acompanhante. Muitas vezes, os sintomas podem passar despercebidos durante a noite. A pessoa acorda sentindo-se cansada ou mesmo fatigada. Pode estar urinada e com dores no corpo e até mesmo com sinais de mordedura da língua. Esses sinais indicam que a pessoa pode ter tido uma crise durante a noite e não percebeu. Para concluir, as epilepsias são frequentes e costumam estar relacionadas a outros transtornos orgânicos e psiquiátricos. As pessoas com epilepsia podem levar uma vida próximo do normal e têm algumas restrições no sentido de evitar a ocorrência de crises e também de evitar danos a si próprios e a terceiros.
Algumas doenças podem influenciar nas epilepsias, assim como as epilepsias podem influenciar em determinadas doenças, principalmente nas doenças psiquiátricas. Atenção especial deve ser dada ao risco elevado de morte súbita e de suicídio em pessoas com epilepsia. O atendimento correto da pessoa com epilepsia e também o correto controle das crises e de suas consequências, bem como o desenvolvimento de uma rede de suporte global a pessoas, familiares e cuidadores de pessoas com epilepsia, podem minimizar as consequências da doença. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos, familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas sobre as epilepsias. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.